a luta. Aí a terceira luta foi contra a menina do Uzbequistão, que tem os 2 braços. Aí foi uma luta... Explica, você estava me falando em off a diferença e, às vezes, para você, a dificuldade e para ela, um fator que a ajuda. Ajuda, a né? questão de ter os 2 braços. Explica um pouquinho para a pessoa entender do que você estava falando para mim. Legal. Como que funciona a classificação do para-taekwondo? Se você é elegível ou não, qual classe que foi a paralímpica, né? Que foi dos Jogos. A K44 foi a oficial dos Jogos. Ela é permitida para pessoas que têm a deficiência do membro superior, né? Um dos braços tem que ter a malformação ou a perda do braço ou a paralisia de um dos lados, né? Paralisia total ou parcial do corpo. Então, assim, em vias de regra, bem basicão, falando para o pessoal entender. Então, a K44, né? A pessoa amputada de um dos lados, ou a paralisia lateral ou parcial ou total. Então, essa classe, então, assim, ela engloba, muita menina que na paralisia, na minha categoria, às vezes, eu acho que é uma desvantagem, mas na classificação funcional entrou, porque é uma paralisia de um lado, a pessoa pode ter os 2 braços. Ela pode não ter a função do braço, mas ela tem os 2 braços. Então, para mim, que tem a metade de um braço e um braço todo, ela sai na vantagem, porque mesmo ela não tendo função, talvez no dia a dia, né, para ela, mas na competição também não tem função para ela, né? Mas se ela colocar não tem função para ela, não tem função aos olhos dos classificadores, mas na hora da luta a coisa é diferente, porque se ela tem um braço que não tem tanta mobilidade, mas se ela coloca no colete, fecha o colete. Bate no braço e não bate no colete, né? Bate no braço e bate no colete. Então, assim, ela acaba tendo uma certa vantagem nisso para poder, na hora ali da competição, né, sair um pouco à frente. Ela tendo uma estratégia, ela consegue trabalhar em cima disso. Então, assim, as outras classes que não são paralímpicas é K41, K42 e K43. O que significa o K? O K é de Kyorigi, de luta. A gente tem o Punse também, que é as formas. Então, as formas ainda não tá nos Jogos Paralímpicos, só a parte de luta mesmo, né? O Kyorigi. E o 44 é a classe ali que vai definir se é olímpico ou não. A 41, que vai definir se é olímpica, e a tipo de deficiência do atleta. Então, a 41 é tipo o atleta que tem o braço bem curtinho. Então, assim, do 41 até o 44, ele vai descendo, né, a altura do membro do atleta. Então, a 41, o coto do atleta é bem curtinho. A 42 é um pouco mais para baixo. A 43 é quase da forma do meu, né? Ali a amputação até o antebraço, um pouco acima ou um pouco abaixo. Então, o que vai definir nas classes, né, é o tamanho do membro, do coto da pessoa e qual é que vai para os jogos, que foi a 44. Para ficar ali de igualdade, né? Porque... tem a classe K42, que o coto dos atletas, o atleta pode não ter os 2 cotos, só que aí o colete fica livre, porque eles entendem que isso não seria um jogo justo, né? Se lutasse comigo, que eu tenho uma mão e a metade de um braço. Se você estivesse na parte política, o que você mudaria em relação a essas categorias? Sem dúvida eu mudaria a questão da paralisia, né? Da paralisia, porque mesmo que o atleta ele não tenha muita função no braço, ele colocou o braço dele na frente do colete, ele já fica com uma vantagem, mesmo ele não tendo mobilidade, né? Então eu colocaria uma classe só de... Isso é uma coisa sua ou você vê no meio que existe essa insatisfação de todos os atletas? Não, existe. Existe uma insatisfação. Vocês não têm voz, no caso? Para chegar a falar no Comitê Olímpico ou algo do gênero? O pessoal a organização, eles
agora, como foi a estreia da modalidade, então é uma coisa que eles vão ajustando aí conforme legal. O tempo. Então, agora, para o próximo ciclo, né, vai ter uma mudança, assim, na classificação funcional. Então, isso é algo bem positivo. Porque, assim, na minha categoria tem essa, né? Essa atleta do Uzbequistão que tem os 2 braços. E tem outra atleta que ela tem uma doença degenerativa que entrou na minha categoria. Tipo assim, a menina tem os 2 braços e tem 2 metros, cara. Caralho. Porra, meu, desculpa a palavra. Bambuzão, mano. Desculpa falar, mas, meu, a menina tem os 2 braços, tem 2 metros, eu que sou baixinha, cara. Dificulta a estratégia de luta com ela, né? Porque, assim, os braços dela também, assim, não... com todo respeito. Ela tem uma dificuldade com a doença dela, que o corpo dela fica mole, né? Os braços também, mas se ela faz isso, mesmo mole, fecha o colete. Entendi. Não deixa de fechar o colete, a doença dela é membros superiores? É membro superior, mas é uma coisa motora e intelectual degenerativa, né? Com o tempo ela vai perdendo os movimentos. Então, assim, cara, é uma coisa assim... triste, né? Mas é uma coisa também que precisa ser revista para a competição de alto rendimento, né? Porque isso meio que acaba impactando ali diretamente nas lutas.